El Madrid se torció a raíz de ese cambio en el Clásico donde se te vio enfadado con Xabi Alonso. Gracias. Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado. Hemos jugado juntos, hemos peleado, nos hace mejor y más fuerte. La oportunidad de marcar los goles, de poder ayudar al equipo, que es siempre lo más importante. Hemos trabajado muy bien toda la semana. Hemos peleado, hemos trabajado en equipo y ahí está el mensaje que puso luego en redes sociales. A muerte con este club, hay que seguir, volveremos a lo más alto. A ese mensaje se unieron unos cuantos jugadores de la plantilla. É importante também que Lamine habla e isso pode ajudar. O Real Madrid vai perder Vinícius Júnior de graça, pro Barcelona. E enquanto o Florentino Pérez briga por 6 milhões com o cara que ganhou 2 Champions para ele, Endrick, o futuro do futebol brasileiro, tá destruindo o PSG na França, cedido pelo mesmo clube que disse que não precisava dele. Isso não é crise, isso é ingratidão em tempo real. Se você acompanha o futebol brasileiro de verdade, sabe exatamente o que isso significa. E se você ainda não tá por dentro de tudo que aconteceu essa semana no Santiago Bernabéu, fica aqui porque você não pode perder isso. Se inscreve no canal agora. As próximas semanas vão mudar o futuro do futebol brasileiro na Europa. E a gente vai estar aqui cobrindo cada detalhe antes de todo mundo. O Madrid ganhou de 2-1 pro Alavés essa semana. Mas ninguém tá falando do resultado. Todo mundo tá falando do gesto. Vinícius marcou um golaço de fora da área, daqueles que entram pela gaveta sem o goleiro nem se mexer. E em vez de comemorar com aquela raiva característica dele, com aquele jeito de dono do campo, que sempre foi a marca registrada, ele virou pro Bernabéu, juntou as duas mãos na frente do peito e pediu perdão. Pediu perdão. Um jogador que ganhou 2 Champions League com aquela camisa. Um jogador que carregou aquele time nas costas quando o Cristiano foi embora, quando o Benzema foi embora, quando não tinha mais ninguém para resolver nos momentos impossíveis. Esse cara tava pedindo perdão para uma torcida que tinha ficado a partida inteira vaiando ele. Naquele momento, poucas pessoas entenderam o que aquele gesto significava de verdade, porque aquilo não era uma celebração, era uma despedida. Depois do apito final, Vinícius foi pro vestiário, tomou banho, trocou de roupa e mandou o agente pedir uma reunião urgente com Florentino Pérez nas dependências do estádio. Naquela mesma noite, naquelas mesmas horas da madrugada, Florentino ficou surpreso, aceitou, e o que aconteceu naquela sala de reuniões no Bernabéu nas horas seguintes vai marcar o futebol espanhol por muito tempo. Vinícius Júnior colocou um ultimato em cima da mesa, direto, sem rodeios, olhando nos olhos do presidente do maior clube do mundo. Se o Real Madrid não aceitar as condições de renovação antes do início do próximo Mundial, ele vai embora quando o contrato acabar em junho de 2027, de graça, sem taxa de transferência, sem negociação. Pro Barcelona, aquele mesmo Florentino que ficava rindo quando lia os títulos de YouTube falando em Figo 2.0, que achava que era rumor de internet, que mandava a assessoria ignorar as perguntas sobre o assunto, essa noite ele parou de rir, porque Vinícius confirmou pessoalmente, o Barcelona entrou em contato. A oferta é real, e ele está disposto a aceitar se o Madrid não se mexer agora. Pensa no tamanho disso por um segundo. O cara que fez o gol da Champions de 2022, o cara que fez o gol da Champions de 2024, o maior nome do futebol brasileiro na Europa hoje, prestes a defender a camisa do Barcelona de graça, porque o clube que ele ajudou a dominar a Europa não consegue fechar uma diferença de 6 milhões de euros. 6 milhões. Não é uma fortuna incompreensível. É o que Florentino paga para Mbappé sem piscar uma vez. Mbappé, que em 2 temporadas no Real Madrid não ganhou absolutamente nada, que prejudica o esquema tático do time toda vez que entra em campo, que chegou para jogar no lugar de Vinícius, na posição de Vinícius, sem que ninguém perguntasse a Vinícius se ele concordava com isso, e agora Florentino está brigando 6 milhões com o Vinícius. Mas espera, porque ainda não te contei a parte mais pesada dessa história. Enquanto o Florentino brigava 6 milhões com Vinícius, o que ele fez com o outro brasileiro do elenco?
com o garoto de 19 anos, que o Brasil inteiro chama de o novo fenômeno, ele cedeu Endrick para o Lyon. Em dezembro de 2025, o Real Madrid comunicou oficialmente que Endrick Felipe Moreira de Souza, 19 anos, nascido em Brasília, revelado no Palmeiras, comprado por 35 milhões de euros mais 25 em variáveis, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, na época da sua contratação, estaria emprestado ao Olympique de Lyon até o final da temporada por questões de gestão do plantel. Foi assim que o Real Madrid descartou Endrick, como se fosse uma peça de reposição que estava ocupando espaço na prateleira. E aí chegamos no dia 19 de abril de 2026, Ligue 1, PSG contra Lyon, o líder do campeonato francês em casa, com tudo a perder. Endrick entrou em campo com a camisa do Lyon e fez o que os brasileiros de verdade fazem quando alguém duvida deles. Gol, assistência, vitória do Lyon por 2-1 contra o PSG. E o mais bonito não foi nem o gol, foi o que gerou depois. Luiz Henrique, o técnico do PSG, um dos treinadores mais exigentes do futebol europeu, saindo daquele jogo e comparando Endrick com Ronaldo Fenômeno, o R9. O cara que em 1997 ganhou o prêmio FIFA de melhor jogador do mundo antes dos 21 anos, o nome mais sagrado do futebol brasileiro de todos os tempos, depois de Pelé. E o técnico que acabou de ser derrotado por Endrick fez essa comparação espontaneamente. O Real Madrid cedeu esse menino, jogou fora o futuro do futebol brasileiro sem pensar duas vezes. Você acompanhou o futebol brasileiro na Europa essa semana? Você achou que o Madrid fez certo em ceder Endrick ou que jogou fora o futuro? Me fala nos comentários. Quero saber a sua opinião real. Vinícius não chegou nesse ponto de ameaçar ir para o Barcelona do nada. Ninguém acorda um dia e decide isso por pura malvadeza. Tem uma história aqui. Tem uma acumulação de acabou de ganhar a Champions League. Vinícius foi o melhor jogador da competição. Tinha feito o gol que garantiu mais um título europeu. Estava no pico da carreira, esperando que o clube sentasse com ele e fizesse uma proposta de renovação condizente com o que ele representava. Em vez disso, Florentino anunciou Mbappé, sem consultar Vinícius, sem garantir para ele que continuaria sendo a estrela principal do projeto, sem ter uma conversa honesta sobre como dois jogadores que jogam na mesma posição, com o mesmo estilo, iam dividir o mesmo espaço em campo. Simplesmente jogou Mbappé em cima de Vinícius e esperou para ver o que acontecia. O que aconteceu foram 2 temporadas de caos, Mbappé e Vinícius se atrapalhando em campo toda semana. O esquema tático do Real Madrid nunca funcionou de verdade com os dois juntos. Os resultados foram abaixo do esperado, e no final das contas, quem perdeu mais foi Vinícius, que teve que sair da sua posição natural, jogar mais fechado, abrir mão do espaço que construiu durante 6 anos no clube. E enquanto tudo isso acontecia, o Madrid renovando Mbappé, protegendo Mbappé, construindo o projeto em torno de Mbappé, pagando 31 milhões por temporada para o francês, que não ganhou nada em 2 anos no clube. Vinícius foi alvo de ataques racistas em múltiplos estádios do futebol espanhol durante temporadas consecutivas, insultos escutados na televisão por milhões de pessoas em todo o mundo, cânticos racistas que até hoje não foram devidamente punidos. E o Real Madrid, o clube que fatura mais de 1 bilhão de euros por ano, o clube mais poderoso do futebol mundial, demorou demais para sair publicamente com a contundência que a situação exigia. Vinícius se sentiu sozinho nesses momentos, falou isso publicamente. Usou suas redes sociais para denunciar porque sentiu que o clube não estava ao lado dele com a mesma velocidade com que deveria estar. Um clube que em outras situações reage imediatamente, que tem advogados, assessores de imprensa, estrutura de comunicação de primeiro mundo, e ficou em silêncio enquanto a estrela brasileira era atacada dentro dos campos. Nem Xabi Alonso, nem Arbeloa conseguiram resolver o problema óbvio de ter Vinícius e Mbappé no mesmo time. Nenhum dos dois tomou a decisão que precisava ser tomada, sentar um dos dois para que o outro pudesse render de verdade. E Vinícius foi o que mais pagou o preço dessa indecisão, porque acabou sendo escalado fora da posição em partidas decisivas. E então chegou a noite do Alavés, o Bernabéu vaiando o elenco inteiro, vaiando Camavinga, que ainda não tinha sido perdoado pela expulsão no Bayern, que custou a Champions, vaiando Mbappé cada vez que tocava na bola, e vaiando Vinícius, que tinha acabado de marcar um golaço de fora da área para colocar o time na frente. Um golaço que não merecia vaias, merecia todo mundo de pé. Aí Vinícius entendeu que não tem mais como voltar atrás, que chegou no limite, que a gota tinha transbordado, e foi fazer a reunião com Florentino. Se inscreve no canal agora, porque a semana que vem a situação pode explodir de vez e a gente vai estar aqui com cada detalhe do que acontecer nos bastidores
torcedores do Bernabéu e do futuro dos nossos brasileiros na Europa. O gap salarial entre Vinícius e Mbappé é de 6 milhões de euros por temporada. Vinícius recebe 25 milhões. Mbappé recebe 31 milhões. Vinícius quer igualar. Não quer ser o mais bem pago. Não quer passar por cima de ninguém. Quer ser tratado com a mesma dignidade que o clube oferece para o jogador francês que chegou depois dele, que ainda não ganhou nada pela equipe e que chegou para jogar na posição que era dele, para um clube que gastou mais de 900 milhões de euros na reforma do Bernabéu, para um clube que fatura 1 bilhão por temporada, para um clube que paga 31 milhões por ano para o Mbappé e não pisca, mas brigou semanas e semanas com o brasileiro que ganhou as 2 últimas Champions. E agora chegamos no ponto mais cruel de toda essa história. O ponto que conecta Vinícius com Endrick numa narrativa que explica tudo sobre como o Real Madrid trata os jogadores brasileiros. Quando o Real Madrid cedeu Endrick para o Lyon em dezembro de 2025, muita gente não entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Falaram que era para dar minutos ao garoto, falaram que era para ele se desenvolver com mais espaço, falaram que era uma decisão técnica normal. Não era. Era o Real Madrid dizendo que tinha coisas mais importantes do que desenvolver o maior talento do futebol brasileiro, desde Neymar, que a gestão de plantel e os salários importavam mais do que manter em casa um menino de 19 anos que o mundo inteiro estava de olho. Endrick foi pro Lyon, e o Lyon deu a ele o que o Real Madrid nunca deu: confiança, continuidade, oportunidade real de jogar. E Endrick respondeu da única forma que um brasileiro de verdade responde quando recebe essa chance. 19 de abril de 2026. Parc des Princes, PSG em casa, precisando dos 3 pontos para manter a liderança da Ligue 1. Endrick entrou em campo com a camisa do Lyon. Aos 54 minutos, gol. Assistente jogou fora o futuro do futebol brasileiro. É isso que a gente precisa entender como brasileiros. O Real Madrid deu isso naquela noite, após o jogo contra o Alavés. Pensa o que significa para Vinícius ver Endrick destruindo o PSG pela televisão enquanto ele está sendo vaiado no Bernabéu depois de um golaço. O cara que chegou junto com ele como representante da nova geração brasileira no clube mais poderoso do mundo, sendo despachado pro Lyon de qualquer jeito. E mesmo assim, com tudo contra, esse menino vai lá e prova que estava certo desde o início. Florentino Pérez agora tem que tomar uma decisão antes do Mundial. O prazo que Vinícius colocou em cima da mesa é esse: resolver a renovação antes da convocação do Brasil. Ele quer entrar no Mundial com a cabeça no futebol, não com a cabeça nos despachos do Bernabéu. Quer saber o seu futuro antes de subir no avião com a seleção canarinha. E se Florentino não fechar isso antes, Vinícius vai pro Barcelona de graça. Figo ao contrário. O Real Madrid, perdendo pro Barcelona, um jogador com 18 anos, quando ninguém ainda sabia o que esse menino seria capaz de fazer na Europa. Com 18 anos, sem falar português, com sotaque espanhol, sem saber onde ficava o refeitório de Valdebebas. Subindo do Castilla, aguentando anos de críticas, de vaias, de imprensa, destruindo a carreira dele toda segunda-feira de manhã, sem pedir pra sair, sem vazar reclamação pra jornal, calado como um profissional, treinando mais do que todo mundo, melhorando o chute, melhorando o drible, melhorando a cabeça. E quando o time precisou, quando Cristiano foi embora e Benzema foi embora e não tinha mais ninguém, Vinícius foi lá e ganhou 2 Champions. Esse é o histórico de Vinícius Júnior no Real Madrid, e a resposta do clube a esse histórico é 6 milhões de diferença salarial com um jogador que chegou depois e ainda não ganhou nada. Florentino tem em cima da mesa o pior dilema da carreira dele: 2 opções e as 2 doem. Paga os 31 milhões que Vinícius pede, equaliza o salário, fecha o contrato longo e mantém no clube a maior estrela do futebol mundial. Ou mantém a postura, não cede e assiste ao Figo 2.0 se concretizar. Vinícius Júnior, campeão da Champions pelo Real Madrid, levantando a taça da Liga pelo Barcelona alguns anos depois. Imagina isso, para um segundo e imagina. Vinícius entrando no Camp Nou com a camisa azul grená, marcando um gol contra o Real Madrid, celebrando na frente de 100 mil culés. E aquela mesma torcida do Bernabéu que vaiou ele depois de um golaço, assistindo tudo isso pela televisão em casa. Seria a humilhação mais histórica do futebol espanhol moderno. Pior que Figo. Porque Figo foi do Barcelona pro Madrid por dinheiro e por um projeto vencedor.
Vinícius iria do Madrid para o Barcelona por despeito, por sentir que um clube que ele ajudou a dominar a Europa não foi capaz de tratá-lo com o respeito básico que qualquer jogador desse nível merece. E tudo isso, tudo, por 6 milhões de euros. No meio desse caos todo, tem uma história que o futebol brasileiro precisa registrar com orgulho. Endrick, com 19 anos, cedido pelo maior clube do mundo, porque não tinha espaço, foi para Lyon sem reclamar. Chegou num clube de meio de tabela na França. Adaptou, treinou, esperou a chance. E quando a chance veio, contra o PSG, em Paris, no Parc des Princes, foi lá e mostrou para o mundo inteiro porque o Palmeiras, o Brasil e todo mundo que acredita no futebol brasileiro estavam certos desde o começo. Gol, assistência, vitória. E Luiz Henrique, comparando com Ronaldo Fenômeno, esse menino vai ser jogador por muito tempo, e quando a história for escrita, vai ficar registrado que o Real Madrid teve o Fenômeno novo nas mãos e preferiu emprestá-lo ao Lyon, porque estava com o orçamento apertado. Enquanto pagava 31 milhões por temporada para o Mbappé, a gente como canal brasileiro tem obrigação de cobrar isso, tem obrigação de falar o que a imprensa espanhola não fala, tem obrigação de defender Vinícius e Endrick com a mesma intensidade com que eles defendem a camisa canarinha quando vestem o amarelo da seleção. Ancelotti tem esses dois na seleção brasileira. Sabe o que eles valem. Sabe que juntos, com confiança e espaço, podem levar o Brasil ao hexacampeonato no Mundial. Mas para chegar lá, os dois precisam chegar ao torneio com a do Real Madrid, mas o legado de uma geração inteira de jogadores brasileiros na Europa. Ativa o sino e não sai daqui sem se inscrever. El Madrid se torció a raíz de ese cambio en el Clásico donde se te vio enfadado con Xabi Alonso. Gracias. Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado. Hemos jugado juntos, hemos peleado, nos hace mejor y más fuerte. La oportunidad de marcar los goles, de poder ayudar al equipo, que es siempre lo más importante. Hemos trabajado muy bien toda la semana. Hemos peleado, hemos trabajado en equipo y ahí está el mensaje que puso luego en redes sociales. A muerte con este club, hay que seguir, volveremos a lo más alto. A ese mensaje se unieron unos cuantos jugadores de la plantilla.